Olá, bem-vindos ao nosso canal de estudos. Hoje nós vamos fazer a leitura da Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013. Então, como de costume, sem enrolação, letra da lei na tela e bora estudar comigo. Então, na tela, fonte, site do planalto.gov.br, a lei número 12.850, ela é de 2 de agosto de 2013. Essa lei, ela define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Altera ali o Código Penal e revoga a lei de 1995 e dá outras providências. Esse termo aqui, né, organização criminosa, e você às vezes pode se perguntar se tem alguma coisa a ver a nova lei antifacção, se tem alguma ligação com essa organização criminosa. Eu fiz uma busca aqui, vou colocar na tela para vocês acompanharem, só assim, né, para o conhecimento da gente ter mais sentido, fazer mais sentido e começar a ligar uma coisa com a outra, a gente ter embasamento para uma possível questão discursiva. A lei antifacção, que já está disponível a leitura dela no nosso canal de estudos, tá? Essa lei antifacção foi sancionada agora em março de 2026, com foco em grupos ultraviolentos. Então, essa lei é um complemento direto à lei de organização criminosa, essa que nós vamos ler hoje, lei 12.850 de 2013. Elas não apenas possuem ligação, mas fortalecem o marco legal existente, tipificando condutas de facções, aumentando penas para 40 anos, intensificando o combate, né, financeiro ali do crime organizado. As principais conexões entre essas leis, então, se dão que a nova lei ela tipifica condutas específicas de facções, definindo-as como grupo de 3 ou mais pessoas que utilizam violência para controlar territórios. Essa lei aumenta de 20 para 40 anos de tempo máximo de reclusão para membros de facções criminosas e ambas focam na asfixia financeira, facilitando a apreensão de bens e permitindo o perdimento extraordinário de patrimônio antes do fim do processo. A lei foca no domínio social estruturado, a nova lei, visando combater milícias e facções que impõem regras em comunidades. Então, em resumo, a lei antifacção opera, sim, sobre a base da lei de organizações criminosas. Endurece regras para o crime organizado de maior periculosidade. E como nós vimos ali, né, a lei antifacção, ela trabalha em cima de organizações criminosas ultraviolentas, como diz a letra da lei. Então, voltando aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de uma ligação de uma lei com a outra. Agora vamos fazer a leitura, começando aqui do capítulo 1 da organização criminosa. Artigo 1º, então, diz que esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação, aqui na lei de organização criminosa, é a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Importantíssimo esse conceito de organização criminosa aqui no parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo 2º. Esta lei aplica-se também, inciso 1,
as infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 2. Aplica-se também às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa, se o fato não constituir crime mais grave. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Então, pena que aumento de pena, aumento até a metade se houver emprego de arma de fogo. Não fala o tipo de arma de fogo, então quer dizer que qualquer arma de fogo, né? Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, inciso 1. Se há participação de criança ou adolescente, inciso 2. Se há concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Inciso 3. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Inciso 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Agora, abrindo um parêntese, né, sobre essa ADI, vou mostrar para vocês aqui a pesquisa falando sobre esse julgamento dessa ADI, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5567, confirmou que a perda do cargo público para condenados por crimes da Lei de Organizações Criminosas é um efeito automático da sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, os principais fundamentos dessa decisão é da constitucionalidade, né, desse parágrafo 6º, declarou que esse dispositivo, então, é constitucional, validando a perda do cargo, tanto a perda quanto a interdição por 8 anos após o cumprimento da pena. A justificativa social se dá a proporção, né, da reprovabilidade da conduta dos agentes públicos. E a automaticidade é diferente da regra geral do Código Penal, que exige motivação específica do juiz. Nessa lei especial, a perda ocorre independentemente do montante da pena aplicada ou de pedido expresso do Ministério Público. Tá? Essa é a parte mais importante da ADI, então, só para vocês ficarem cientes do que é essa ADI, do que se trata. Continuando a leitura, parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata essa lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial
e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Aqui no parágrafo 7º, a mesma ADI analisou, né, esse caso, esse ponto, e manteve o entendimento, né, do controle externo, falando sobre a obrigatoriedade da comunicação ao Ministério Público, que reforça o papel constitucional do órgão na fiscalização da atividade policial. O MP não apenas recebe a notícia, mas deve designar um membro para acompanhar toda a investigação conduzida pela Corregedoria. É importante lembrar que esse dispositivo ele não retira a atribuição da polícia pela Corregedoria, mas garante que essa investigação não ocorra às escuras. Então, na prática, se um policial é investigado por integrar uma organização criminosa, a Corregedoria abre o inquérito e o MP entra no circuito imediatamente para garantir que o processo seja isento e rigoroso. Tá? Voltando aqui à leitura da lei, parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Parágrafo 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Continuando a leitura, no capítulo 2, fala da investigação e dos meios de obtenção de prova. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 1. Colaboração premiada. 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 3. Ação controlada. 4. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constante de banco de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais. 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. 6. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. 7. Infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Inciso 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5. Parágrafo 2º. Aqui, obtenção de provas dos incisos 2 e 5 são a captação ambiental e 5, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação. Agora vamos ver sobre a colaboração premiada aqui no artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Artigo 3º-B. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração
demarca início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo, a quebra da confiança e da boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar o termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação do seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Artigo 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Mais um parêntese aqui nesse inciso, essa DPF,
que fala aqui sobre a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Eu coloquei aqui que a citação dessa DPF nesse inciso 5 refere-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a destinação dos recursos recuperados em acordos de colaboração premiada e sanções patrimoniais. No julgamento, de 2024, a STF decidiu por unanimidade que, na ausência de vítimas diretas ou de terceiros de boa-fé, os valores recuperados devem ser destinados obrigatoriamente aos cofres da União. Então, é isso, que quer dizer a DPF. Continuando com a leitura. Inciso 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Então, é um aqui dos resultados que tem que vir da colaboração. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial. Então, lembrando que o Ministério Público poderá, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, inciso 1, não for o líder da organização criminosa, inciso 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Parágrafo 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado o inquérito ou o procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e o seu defensor. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Inciso 1, a regularidade e legalidade. Inciso 2, a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena, ali do artigo 33 do Código Penal, as regras de
cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo e inciso 3º, adequação dos resultados na colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo. Inciso 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7º-A. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida a sentença. Parágrafo 7º-B. Serão nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Então, serão nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devendo-a às partes para as adequações necessárias, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. Então, se o juiz vir que a proposta não está de acordo com os requisitos legais, ele pode devolver às partes para que eles façam as adequações necessárias. Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então, importante lembrar aqui que elas não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10-A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. Então, essas medidas não podem ser decretadas com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Parágrafo 17. O acordo homologado
poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Artigo 5º. São direitos do colaborador. Inciso 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Inciso 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Inciso 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4. Participar nas audiências sem contato visual com outros acusados. Inciso 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Inciso 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Artigo 6º. O termo de acordo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter, inciso 1, o relato da colaboração e seus possíveis resultados, inciso 2, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, inciso 3, a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor, inciso 5, as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. Inciso 5, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. Artigo 7º. O pedido de homologação de acordo será sigilosamente distribuído contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia como forma de garantir o êxito nas investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Pessoal, a primeira parte agora dessa lei terminamos por aqui. Acompanhe o canal e no próximo vídeo vamos ver aqui a segunda parte e as disposições finais da Lei de Organizações Criminosas. Vamos começar no próximo vídeo aqui no artigo 8º, falando da ação controlada na Lei de Organizações Criminosas. Obrigada pela companhia, bons estudos e bora acompanhar os próximos vídeos, hein, pessoal?